Olá, gente, tudo bom? Agora a gente vai entrar no conteúdo de matrizes e determinantes, ok? Vamos começar com matrizes. Bom, o que é uma matriz? A matriz é uma tabela onde a gente vai ter um agrupamento ordenado em linhas e colunas. Ou seja, aqui, por exemplo, no nosso exemplo que eu trouxe, no caso, a menina fez a anotação dos seus gastos. Na linha, a gente tem o dia da semana, no caso, na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. E na coluna, a gente tem o tipo de gasto, que é o transporte, refeição, café e doces. Então, no caso aqui, o que é essa tabela? É uma tabela de gastos. Então, o que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela que representa algum tipo de conteúdo, algum tipo de resultado, certo? Então, no caso, aqui embaixo, a gente pode colocar os valores que ela gastou em 3 linhas. Então, aqui está uma linha, 2 e 3. E depois a coluna. 1, 2, 3 e 4. Essa tabelazinha que a gente representa dessa forma, a gente chama de matriz. E a gente pode representar ela aqui com os colchetes, que é esse símbolo aqui, ou com os parênteses, que é esse outro símbolo aqui. Ok? Então, uma matriz que a gente muito utiliza, principalmente na informática, é o Excel, que é um programa onde a gente contabiliza vários cálculos a partir das matrizes, de uma planilha de dados. Ok? Então, o Excel é uma planilha que ajuda muito nas despesas, na contabilidade, na relação de dados, no cálculo de notas. Então, no caso, a matriz, ela serve para isso, para agrupar valores, organizar e fazer cálculos com eles, ok? Então, pelo fato dessa matriz ser composta por 3 linhas e 4 colunas, a gente diz que ela é de ordem 3 por 4, ok? No caso aqui, a gente pode dizer que ela é de ordem 3 por 4, tá? Ou podemos dizer que ela é do tipo 3 por 4. Aí eu posso dizer que ela é 4 por 3? Não, porque primeiro vem a linha e depois vem a coluna. Sempre assim, tá? Quando eu digo que essa matriz é 3 por 4, significa que ela tem 3 linhas e 4 colunas, ok? Geralmente, o tipo dela vem aqui embaixo, tá? Então, no caso aqui, cada linha tem o seu significado. No caso, a linha é o dia da semana e a coluna é o tipo de gasto, ok? Então, a matriz funciona assim. Cada linha e cada coluna tem o seu significado, ok? Então, no caso aqui, esses exemplos eu tirei do livro de vocês, tá bom, gente? Aqui ele trata como ordem, em alguns livros a gente trata como tipo. As questões que eu propus para vocês tratam como tipo, tá bom? Então, matriz de ordem 2 por 3 significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. E essa outra matriz, que é de ordem 1 por 5, significa que ela tem apenas uma linha e que tem 5 colunas, ok? Bom, então, a partir da forma que a matriz exibe, a gente pode ter nomes especiais para ela. No caso, uma matriz quadrada é uma matriz onde eu tenho a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, tá? Então, a matriz A é uma matriz 1 por 1, uma linha e uma coluna. A matriz B é uma matriz 2 por 2. Aí você deve estar pensando aqui, que aqui tem 3 sobre 8. Isso aqui é uma fração, tá, gente? Ela representa apenas um número, ok? Então, essa é a matriz quadrada de ordem 2, ou é 2 por 2. E a matriz quadrada de ordem 3 significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3. Geralmente a gente diz de ordem 3, a matriz quadrada de ordem 3 já subentende-se que ela tem 3 linhas e 3 colunas, ok?
Então, em uma matriz quadrada A de ordem N, ou seja, a gente pode ter uma matriz do tamanho que for preciso, né? Aí, no caso, a gente tem duas diagonais. A diagonal principal, que no caso é a diagonal da direita, tá? Essa daqui é a diagonal principal, tá? E a diagonal da esquerda é a diagonal secundária. Por enquanto, deixe esse conhecimento em off, mas depois a gente vai precisar muito dele, ok? Então, no caso, a gente vai fazer cálculos, principalmente em matriz quadrada 3×3, tá? E essas matrizes vão servir para a gente fazer o cálculo do determinante. E esse cálculo do determinante é extremamente necessário no terceiro ano de vocês, porque tem vários conteúdos que a gente está utilizando o cálculo do determinante. Tá bom? Então, a matriz triangular. O que é uma matriz triangular? É toda matriz que ela vai ter uma matriz com todos os elementos acima ou abaixo. É uma matriz quadrada, tá? Que acima ou abaixo da diagonal principal vai ter o resultado igual a zero, tá? Então, no caso aqui, ó, você pode observar que acima da diagonal principal nós temos tudo igual a zero. Então, aqui fica embaixo parecido um triângulo. Aqui, abaixo da diagonal principal, a gente tem tudo igual a zero, ok? Isso é a matriz triangular, tá? A matriz diagonal é que só vai ter elementos na diagonal principal, ok? A secundária, aliás, o restante da matriz vai ser todo igual a zero. Aí vocês vão me perguntar, e se ela for toda zerada, ela pode ser diagonal? Sim, ela pode ser diagonal, ok? Todos os elementos que não pertencem à diagonal principal vão ser iguais a zero. A diagonal principal é essa aqui, ó. Vou indicar em todas as matrizes, tá? A matriz identidade é a matriz que ela é uma matriz bem interessante, que ela é utilizada para a gente fazer a matriz inversa. Não sei se vai dar tempo vocês verem, né? No caso aqui, ó, ela vai ter a diagonal principal igual a 1 e o restante da matriz todinha vai ser igual a zero. Ok? Então, diagonal principal igual a 1 e todos os demais elementos iguais a zero. Ok? Então, no caso aqui, da mesma forma da matriz quadrada, a gente diz que a matriz identidade de ordem 2, então essa daqui vai ser 2×2, essa daqui vai ser 3×3, essa daqui vai ser 4×4 e assim sucessivamente. Então, no caso aqui, essa matriz identidade é sempre uma matriz quadrada, tá? É uma matriz que vai ter sempre o número de linhas igual ao número de colunas, tá? Matriz linha é que só tem uma linha. E a matriz coluna é que só tem uma coluna. Então, são as mais fáceis de identificar. Bom, matriz nula é a matriz que só tem zeros nela, tá bom? E agora a gente vai para a parte de igualdade de matriz, que agora o negócio começa a ficar bom. A gente começa a calcular. Tá certo? Então, a igualdade de matriz se dá onde eu tenho matrizes que todos os seus elementos vão ser iguais. Então, aqui, se aqui esse elemento é 2, na outra matriz tem que ser 2 também. Se aqui é 19, na outra matriz tem que ser 19 também. Ok? Então, aqui, ó. E se eu tiver aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem o menos 2 e o 2. Essas matrizes são iguais? Não. Tem que ser exatamente igual. Ok? Tanto com o mesmo número e tanto quanto o mesmo sinal, tá bom? E no caso aqui, ó, por exemplo, nós temos a matriz E e a matriz F, ó. Aqui a coluna é igual à linha. Eu posso dizer que essas matrizes são iguais? Não, não posso dizer que são iguais, ok? Tem que ser exatamente igual, tá bom? Então, como
E no que é que isso vai servir nos nossos cálculos? Pronto, um exemplo bom está aqui, ó. No caso, ó, eu tenho que descobrir o valor de A, B e C, né? Então, aqui eu vou ter A mais C igual a 8. A mais 3B vai ser igual a menos 1. E C menos 2B vai ser igual a 7. Pronto. Essa daqui, gente, eu não vou resolver com vocês, porque isso aqui vai dar um sistema de equação, que é um conteúdo que vocês não viram, tá? Eu fui pegar esse exemplo, eu não observei isso, ok? Então, como vocês não viram esse conteúdo aqui, aí eu não vou resolver, tá certo? Aí vai gerar um sistema de equações, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu até resolvo. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Bom, como é que a gente vai fazer a transposição de uma matriz? O que é a matriz transposta? Matriz transposta, o que está na coluna passa a valer o que está na linha. Então, a transposição é bem fácil, tá? No caso aqui, ó, 6, 13 e 1. Aí tá aqui na linha. Vou colocar aqui na coluna, 6, 13 e 1. É só fazer a transposição. 0 menos 9 menos 5. Aí eu coloco aqui, 0 menos 9 menos 5. E 1, 5 e 0. Aqui eu coloco do mesmo jeito. 1, 5 e 0. Ok? Então, no caso, a transposição é exatamente isso. Ok? Aí vocês vão me perguntar, e o tipo fica do mesmo jeito? Não, porque aqui, ó, por exemplo, essa daqui é uma matriz 3 por 1. Ou seja, ela é 3 linhas e uma coluna. Aqui, 1 por 3. Ou seja, você vai mudar a cada vez que você fizer a transposição, tá bom? Então, transposição de matriz, o que é linha passa a ser coluna. E o que é coluna passa a ser linha. Ok? Então, obrigada e bons estudos, tá? No caso aqui, gente, eu vou trazer um exemplo para vocês da atividade que a gente está fazendo, tá bom? Porque o exemplo que eu trouxe é de sistema de equação. E sistema de equação é um conteúdo que a gente ainda não viu, tá? Então, eu vou pegar uma questão da atividade mesmo, da atividade que eu passei para vocês, tá bom? Para a gente ver um exemplo de como trabalhar com igualdade de matrizes, tá? Então, só abrir aqui. Pronto. No caso dessa quarta questão aqui, determine para cada item os valores de x, y e z. O de x eu vou fazer para vocês, tá certo? O de y e z vocês fazem, tá bom? Eu vou fazer esse exemplo aqui porque é um exemplo da própria atividade. E aquele que eu coloquei nos exemplos é de sistema de equações, que é um conteúdo que vocês não viram e talvez vocês não vão conseguir compreender, certo? Então, deixa eu colocar aqui para a gente fazer. Bom, aqui nessa questão, pede para eu determinar em cada o x,
O que é que diz nessa questão? Que essa matriz mais essa outra matriz vão dar como resultado essa matriz aqui. Então, o que é que isso significa? X mais o menos 3 igual a zero. Vou colocar aqui x mais, que é o sinal do meio, menos 3 é igual, aí o sinalzinho do meio igual aqui, igual a zero. Pronto. Aí, como é que resolve isso? Primeiro eu faço aqui o jogo de sinal. Mais por menos fica menos. X menos 3 igual a zero. X é igual. Menos 3 passa mais 3. X igual a 3. Ok? Então, pronto. O valor do X eu já estou dando aqui para vocês. Ok? Então, vai ficar esse exemplozinho aí da própria atividade de vocês de igualdade de matrizes, tá? Então, para a aula de hoje é isso, viu? Obrigada e bons estudos.